Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje teremos uma live super especial, né? Uma live sobre seletividade e autismo, né? Teremos a participação de Jéssica Marques, que é uma neuropsicóloga, né? Além de Aninha, Ana Lígia, que sempre está aqui conosco toda quinta-feira. Né? Vamos aguardar elas entrarem. Já estão aparecendo por aqui. Deixa eu adicionar aqui. Já já a gente chama Jéssica. Deixa eu ver se eu já aceitei já. Oi, Olá! boa noite, Oi, Jéssica. Aninha. Tudo bom, Gleice? Aninha, seu áudio tá um pouquinho baixo. Veja aí se Não tem sei se como aumentar um melhora. pouquinho. Pronto, melhorou. Boa noite, tudo bom, Aninha? Tudo bom. Que Vamos lá para bom. mais uma live. Exatamente, né? Hoje teremos uma live super especial, né? Com a presença de Jéssica. E aí falaremos de um tema que é bem peculiar, bem curioso, né? Muita gente fica bem preocupada com ele, então acho que hoje vai ser uma noite bem bacana de partilha, né? Hoje vai ser bom. Então vamos aguardar. Jéssica, você já pode chamar. Antes, deixa eu só me apresentar rapidinho, e Aninha, e aí a gente chama a Jéssica, tá? Então, para quem não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou Gleice Mello, sou nutricionista materno infantil, né? E junto com a Ana Lígia, divido esse projeto, o Brincar e Nutrir, né? Que tem foco na recusa alimentar, na seletividade alimentar, na dificuldade alimentar. Né? E hoje a gente vai partir para esse tema mais específico, né? A seletividade ligada ao autismo. E aí, Aninha, aproveito para se apresentar também, já já a gente já chama a Jéssica. Eu sou Ana Lígia Bezerra, sou pedagoga por formação, sou psicóloga clínica. Hoje atuo mais com clínica infantil, né? Amo trabalhar com criança. Sou coautora do livro O País das Emoções, né? E aí a gente se encontrou aí nesse caminhar, eu e Gleice, de pessoas apaixonadas pelo que fazem. E aí junto Uhum, deu nisso aqui. exatamente. E aí, agora toda quinta-feira estamos aqui. Então, aproveitem. Quem vocês sabem que vai curtir a live, que é um tema importante, envia, né, o chamado para essas pessoas. Deixa eu aceitar aqui o pedido de Jéssica, para a gente já dar início à nossa live. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, Boa noite. boa noite. Tudo Estão me bem? ouvindo bem? Tá Sim, eu ótimo. sim. Ótimo. O pessoal que está aqui na live, se sentir alguma dificuldade, não estiver ouvindo alguém, avisa aqui a gente, né? Tá Que aí bom. a gente já vai sinalizando. Jéssica, queria iniciar pedindo que você se apresente, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Ótimo, vamos lá, né? Meu nome é Jéssica, sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em TCC como psicóloga e especialista em infância e adolescência na parte da neuropsicologia, né? Estou atuando em duas clínicas aqui em Natal como psicóloga e fazendo também avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica, que eu acredito que também vou estar podendo esclarecer algumas dúvidas em relação à avaliação e à reabilitação, né? Que é de extrema importância nesse assunto do autismo. Sim, sem dúvida. A gente, essa semana, né, foi partilhando sobre a live no Instagram e tudo mais, e deixamos caixinhas para o pessoal ir mandando, né, algumas perguntas, para que a gente fale o que de fato eles têm mais dúvidas, né? Então, eu queria fazer já iniciar com uma primeira pergunta, tá, Jéssica? E aí você fica à Certo. vontade para falar, para desenrolar, né, sobre o tema, fique bem à vontade. Né? Hoje a noite é sua, né? Estamos aqui para partilhar isso, tá? Então, uma das primeiras perguntas que chegaram, acho que foi para você, né, Aninha? Deixa eu ver. Posso começar.
Pronto, pode começar. Quais são os primeiros sinais que devemos nos atentar com relação ao transtorno do espectro autista? Certo, vamos lá. O autismo, ele é um distúrbio, né, da parte do neurodesenvolvimento, né? E geralmente acontece os primeiros sinais é a parte do desenvolvimento atípico, né? E o que seria esse desenvolvimento atípico? É manifestações no comportamento, né? Alguns déficits na comunicação, né? Algumas crianças, a partir dos 8 meses, já começam a falar algo, né? Mesmo que não faça, não entendam muito bem, mas mamã, né? Papá. Então, isso, exatamente. E geralmente as crianças que podem ter o diagnóstico, né, do autista não falam, não conseguem essa comunicação, mesmo que seja mínima, né? Então, os pais precisam começar a ficar atentos a partir dos 8 meses. Né? E aí também, além disso, da dificuldade na comunicação, faz pouco contato visual e como a mãe pode perceber isso na parte da amamentação, né? Que geralmente quando a mãe está amamentando seu filho, fica ali conversando, né? Fazendo algum carinho e o bebê ele não consegue fixar o olhar para a mãe, né? Ele sempre vai estar olhando para outro local, né? E um olhar fixo para outro local, né? Então, isso tudo, assim, a partir dos 8 meses, a gente já pode começar a identificar, né? Essa falta de contato visual, certo? Também não mostra muito sorrisos, né? Tem uma dificuldade na expressão facial, né? Pode evitar também estar acompanhando esse olhar quando os pais apontam para alguma coisa, né? Então, tudo isso é comportamentos que são atípicos, né? E que podem estar sendo sinalizados a partir dos 8 meses, né? E aí, essas dificuldades são vistas, né, pelos pais e relatado para o neuropediatra, né? Que ele vai analisar quais são os prejuízos que estão acontecendo, né? E principalmente essa demora ao falar, né? Essa pouca expressão, né? Esse olhar, tudo isso pode ser os primeiros sinais, né? Porque depois de 1 ano e meio a gente já começa a observar outras coisas, né? Que a seletividade alimentar também faz parte, né? Desses sintomas e queixas. Certo? Então, depois disso, da dificuldade da fala, também tem a parte de andar na ponta dos pés, né? Mas isso já é mais depois de 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 3 anos, né? Andar na ponta do pé, dificuldade na fala, né? Dificuldade em reconhecer os outros, né? E o que os outros podem estar pensando, também tem essa dificuldade, né? Assim, se o pai ou a mãe está triste ou com raiva, ele não consegue compreender essa emoção, né? Só que aí já é a partir dos 3 anos, né? Mas os primeiros sinais geralmente acontecem a partir dos 8 meses, certo? Entendi. Quando a mãe, Jéssica, começa a perceber esses primeiros sinais, né? Qual profissional? Obviamente que, né, nessa época sempre tem o pediatra que está ali acompanhando, geralmente, né, vai mensal e tudo mais. Mas além do pediatra, qual seria o primeiro profissional a procurar, né? O neuropsicólogo também pode dar esse diagnóstico. Geralmente é um diagnóstico fechado logo, demora um tempo, acompanha por um tempo e vai vendo. Como é que funciona essa parte? E assim, o primeiro profissional que deve ser procurado é o neuropediatra, né? Geralmente o pediatra que acompanha a criança vai encaminhar para um neuropediatra, né? E aí esse neuropediatra vai escutar os relatos, né, da família, vai fazer muita entrevista, né, perguntar quais são os sintomas, como eles percebem isso, né? E de acordo com a idade da criança, a gente pode começar o acompanhamento com o neuropsicólogo, porque qual é o papel do neuropsicólogo, né? Vou explicar um pouquinho agora. É encaminhar a avaliação, os testes, né, para o neuropediatra.
como isso acontece? Depois de 4 anos, 5 anos, a gente pode começar a fazer essa avaliação, né? Que são testagens neuropsicológicas, e essas testagens são de acordo com a idade da criança, né? Isso é muito importante. A idade da criança vai estar influenciando também no desenvolvimento, né? Então, esses testes eles são voltados para a idade da criança, e os testes vão estar analisando as funções cerebrais, né? Que são linguagem, atenção, memória, flexibilidade cognitiva, né? Então, tudo isso é analisado nos testes. E os resultados são feitos um laudo, né? E nesse laudo a gente explica tudo bem direitinho, os sinais que a gente percebeu também nas observações da clínica, né? Não só os testes, mas os resultados dos testes. E aí, de acordo com esses resultados, a gente dá uma hipótese, que é a sugestão para o neuro, né? E aí o neuro realmente ele vai analisar os resultados e concordar, né, com o resultado que a gente deu dessa hipótese, né? Mas só quem pode realmente dar o diagnóstico é o neuropediatra, certo? A neuropsicóloga serve como uma ponte, né, para esse diagnóstico. E após isso, a gente pode fazer a reabilitação neuropsicológica, que é trabalhar a estimulação nessas funções que deram déficit. Entende? Sim. As funções que a gente percebeu que teve dificuldade, a gente vai estar estimulando, né? E aí também faz o encaminhamento para os profissionais que vão estar nos auxiliando, como psicopedagogo, fono, nutrição, né? Tudo isso vai estar também auxiliando nesse processo, né, do desenvolvimento da criança. Então, por isso que essa avaliação neuropsicológica é muito importante, porque a gente vai detalhar quais são as funções que estão prejudicadas e vai trabalhar nessa estimulação, né, para que esse desenvolvimento aconteça. Né? Então, realmente, o primeiro profissional que a gente precisa procurar é o neuropediatra, porque a partir dele, tudo isso vai acontecer. Né? Mas ele também pode não pedir a avaliação, e só apenas com os relatos dos pais, né, com relação aos sintomas, as queixas que eles observam na criança, eles podem estar, o neuropediatra pode estar encaminhando para os profissionais que ele acha adequado, né, que seria essa equipe multi. Entendi. E aí, Esse uma diagnóstico avaliação clínica. Oi, Ana. E aí, no caso do neuropediatra, seria uma avaliação mais clínica. Isso, exatamente. Ele vai ouvir os pais, né? E aí, ele, de acordo com o que os pais relatam, é que ele vai dar esse diagnóstico, mas é mais observação, né? E relato dos pais. Para fechar o diagnóstico, Jéssica, precisa de exames? Exames que eu falo, exames de imagem, né? Não. Outros exames assim, sei lá, tomografia, coisas do tipo. Não, é tudo clínico, de relato, clínico, de observação isso. E de acompanhamento. Isso. E com os testes, né? O único exame que a gente pode falar assim, né? Exame é as testagens, realmente. Não, eu tô perguntando justamente porque, né, às vezes, para quem está assistindo aqui, fica com aquela dúvida, será que isso está acontecendo com meu filho? Será que não? O que é que eu preciso saber? Eu preciso de exame, aí, às vezes vai no médico, o médico, pela história ou pelo histórico, por tudo, já, né, sinaliza que é possível de ser, e a pessoa, mas ele não pediu o exame, então normalmente já não tem realmente esse tipo de exame, né? Exames de imagem, outros exames não, né? Não, é mais a avaliação que ele vai solicitar. E sempre solicitam, né? E aí a gente vai estar auxiliando nesse processo. E aí, geralmente, não é um diagnóstico que se fecha muito cedo. Não. Mas às vezes já inicia. Isso, exatamente. Já inicia o tratamento antes, mesmo que não feche o diagnóstico. Porque independente de ser ou não, né, tá tendo déficit em algum quesito ali que de repente poderia desenvolver melhor. É assim que funciona? Isso. Na parte, quando ele faz apenas a observação, geralmente ele já faz os encaminhamentos, né? Com as queixas que ele tem, ele vai encaminhar para os profissionais, né? E aí, depois de algum tempo, ele pede relatório, né, do acompanhamento
desses profissionais e com a leitura desse relatório ele pode já fechar o diagnóstico. Ou com a avaliação, né? Após a avaliação realmente é fechado o diagnóstico. Mas assim, depois dos 3 anos, porque tem criança que tem dificuldade na fala, mas com 2 anos já começa a falar mais, vai desenvolvendo mais, vai para a escola, que a escola é muito importante nesse desenvolvimento, né? Então, tudo isso deve ser percebido aos poucos, né? A gente não pode. E até porque é um diagnóstico muito pesado, vamos dizer assim, né? Então precisa ter muita responsabilidade, né? Eu, como neuropsicóloga, quando eu faço uma avaliação, eu sempre digo isso. Eu sei da responsabilidade que eu tenho e preciso, né, fazer valer para que não seja nada errado, né? E que esse erro possa prejudicar a vida de uma criança, né? Então precisa ser algo muito responsável. Justamente, né? Porque no final das contas é algo clínico, de observação, né? Não tem um exame. Tem isso ou não tem, tem um cromossomo a mais, não tem, como no caso do Down, enfim. Então acaba sendo, né, tendo que ter essa postura bem correta, né? Estudar bem o caso, né? E aí, só mais uma dúvida, Aninha, antes de você perguntar. Existem graus, né? Assim, tem uns que tem ou engloba todos esses sinais e outros não. Alguns conseguem, por exemplo, a questão da comunicação é mais tranquilo, mas a questão visual não é. Tem uma questão importante na seletividade alimentar, mas em outra não tem. Tem essa diferença também? Tem sim, tem sim. Antes do espectro autista, né, a gente tem a síndrome de Asperger, né, que tem alguns sintomas parecidos com o autista, mas tem uma parte peculiar relacionada à inteligência, né, de raciocínio, geralmente gosta muito de inglês, atividades bem, assim, diferentes, né, relacionada à inteligência mesmo, né? E logo após isso a gente tem os graus que são leve, moderado e severo, né? E aí de acordo com os sintomas, a gente vai classificando com relação a isso, né? E o grau severo, ele tem quase 100% de todos os sintomas, né, do diagnóstico. Então ele é sim dividido, né, nessas 3 etapas. Dentro do autismo, realmente muitas pessoas confundem a síndrome de Asperger, né, com o autismo. E aí a gente tende a direcionar para uma coisa só. Né? Então é importante falar dessa diferença. E na questão da seletividade alimentar, entra em todos os casos, em todos os graus. Né? Não entra, como é? Porque a gente sabe que o autismo, a criança autista, ela tem muito dessa questão de textura e tudo mais. Isso tem a ver com a seletividade alimentar? Por que está tão ligada a seletividade alimentar ao autismo? Isso, Ana. Tem sim, né? Geralmente, a seletividade alimentar, ela perpassa por todos os graus, né? E pode ser que isso mude de acordo com a idade, né? Na parte bem da primeira infância, essa restrição seja maior, né? E depois com a luta, vamos dizer assim, dos pais, né? Essa seletividade, ela começa a ser diminuída, né? E vai aceitando alguns alimentos, né? E aí, nessa parte da seletividade, entra 3 coisas que eu separei para falar para vocês, né, que é a sensibilidade sensorial, que eu acredito que é a principal, né, que faz com que realmente a criança tenha essa dificuldade, né, e a parte da rigidez comportamental, né? Porque as crianças autistas, elas são muito rígidas, não só na alimentação, mas se eu sempre vou por um caminho, se eu mudar aquele caminho, a criança vai sentir, né? E ela vai achar que é muito errado. Então, essa rigidez, ela não está apenas na alimentação, mas sim em todo o comportamento. Né? E por isso que, às vezes, a escolha de um brinquedo também, né? De um gosto, por exemplo, eu gosto muito de dinossauro. E aí, todos os meus brinquedos são dinossauros. Ou então, eu gosto muito de carrinhos. E todos os meus brinquedos são de carrinhos. Né? Então, essa rigidez, ela está, sim,
em todos os graus, né, do autismo. E também tem a parte da habilidade motora e oral, né, que a criança autista, ela tem essa dificuldade, né? Então, tudo isso, e com a ajuda do terapeuta ocupacional, né, a gente consegue trabalhar essa parte da habilidade motora, né? Às vezes tem a dificuldade de mastigar, e infelizmente alguns pais, né, alguns tem essa insistência, né? Só que muitas vezes é pela parte da mastigação também, Uhum. né? Então tudo isso precisa ser muito compreendido, né? Sim. E além dessa sensibilidade sensorial, tem, que é a parte da textura, gosto, cheiro, né? A temperatura do alimento, isso conta muito também, né? Elas são trabalhadas especialmente nas crianças autistas, né? Então, essa parte dessa interferência desses três pontos que eu citei aqui, eles são bem importantes, né? Para os pais Uhum. compreenderem, né? Principalmente isso. Nas dicas no final que a gente vai dar, a compreensão dos pais é muito importante, né? Eu acho que é a primeira dica, né? A Porque dica para principal, né? isso, porque para eles é muito difícil, né? Então, Uhum. essa compreensão precisa ser muito importante, né? E a gente sabe da angústia dos pais, né? Porque existe, vamos dizer assim, a parte da deficiência nutricional que você poderia falar melhor, né? Mas essa parte também é preocupante para os pais, né? A parte da deficiência nutricional. Eu sempre escuto o relato dos pais dizendo, mas eles só comem arroz com frango. E aí eles ficam preocupados, né, com os outros alimentos que também são importantes, né? E Uhum. eles passam por essa angústia, né? Só que comer é uma das experiências mais sensoriais que a gente pode ter, né? Então, Verdade. a gente precisa compreender o lado deles por essa parte, né? E as crianças, elas podem. Existe alguma textura específica que seja mais fácil, que seja mais tranquila para elas? Ou não? Depende muito de cada criança. Tem criança que Uhum. gosta mais de coisas molinhas, né? Geladinho. E tem crianças que gostam mais do crocante. Então, essa parte do mastigar, ela tá muito relacionada, né? Vai muito Uhum. do gosto dele, mas esses dois são os que mais chamam a atenção, realmente, né? E olha E que o crocante, teoricamente, traz um barulho, né? isso, Para eles que normalmente barulhos incomodam, dependendo do mas os barulho, deles né? não. Mas o dele mesmo não, né? Não, só as questões, até os pais falam muito isso, né? Mas eles gritam muito, ou então às vezes estão escutando algo muito alto, mas quando é partir deles, não incomodam tanto. Mas quando é Uhum. algo do ambiente, mesmo que seja mínimo, como muitas vezes eu ia, por exemplo, diminuir ou aumentar o ar-condicionado, a temperatura, e eles já conseguem perceber isso, já olham, né? Então, quando é do Uhum. ambiente é mais perceptível, mas quando é da Ou parte quando é um deles, barulho que eles não esperam, né? Tipo, tá na também. sala, alguém na cozinha ligou um liquidificador, algo do tipo, é algo que incomoda bastante, né? Exatamente. Uhum. Então, essa parte, né, dos comportamentos restritivos, né, é, eles são bem restritos, essa parte de sensibilidade, né, da textura, de tudo isso. A parte da seletividade, né, eles conseguem, pela rigidez, eles selecionam realmente o que eles gostam, né, e a parte do Uhum. ritual, né, que eles também são muito ritualísticos, né, então essa parte do ritual também são três fatores que estão influenciando nessa rigidez cognitiva, né? E que Uhum. afetam realmente os hábitos alimentares das crianças, né? E a gente vai passar para a parte da recusa alimentar, né? Que acontece muito por causa desses três fatores, e o repertório, né? Que é muito limitado, né? Por causa da Uhum. rigidez. Vocês conseguem perceber que tudo é como se fosse um ciclo, né? Uma Uhum. Tudo coisa está vai interligado. influenciando, exatamente.
E aí, a experiência, né, do toque, muitas vezes o resultado daquele toque é como aversão, e aí ele não quer repetir essa experiência, né? Então, Uhum. tudo isso precisa ser visto, né? E Isso. geralmente é sensibilidade sensorial, textura, gosto, cheiro e temperatura dos alimentos, né? Essas Uhum. são as questões que estão mais voltadas para essa seletividade. Tem até uma pesquisa aqui que eu separei para vocês que fala que 69% é relacionada à textura dessa recusa alimentar. 69% é relacionada à textura, 58% à aparência do alimento, Uhum. 45% o sabor e o cheiro, 36%. Então a gente percebe que a textura ela é muito importante, né, porque é 69%, é a maior porcentagem da pesquisa. Né? Então, esses fatores, o cheiro 36% e a temperatura 22%. Então, a Uhum. textura é muito, muito, muito importante, né? E Entendi. aí, o terceiro ponto que eu separei aqui era o atraso da habilidade motora oral, né? Que é a parte da mastigação, né? Que também na criança autista existe essa dificuldade, né? Mas mesmo com todas essas dificuldades que a gente está falando aqui, tudo isso pode ser trabalhado, né, gradativamente com os Sim. profissionais adequados, né? A parte da terapia ocupacional também é muito importante para essa questão da sensibilidade sensorial, né? Porque tem a integração sensorial, que é um- uma, uma tarefa, vamos dizer assim, que os terapeutas ocupacionais fazem, né? Que é de extrema importância. Fono para o atraso da fala, né? Nutricionista para essa parte da seletividade, psicólogo e a reabilitação neuropsicológica, né? Toda essa Uhum. equipe junto com a família, que é muito Junto com a importante. família. Exatamente, porque é na família que a gente tem a construção dos hábitos, né? E a Isso. família está 24 horas com a criança. Com criança. Então, eles são extremamente importantes, né, Verdade. para enfrentar esse processo, né? E é isso. Tem agora as dicas. Normalmente, essa é a parte mais difícil, né, Jéssica? É, Tenho mais um bocado de dúvida aqui, viu, Jéssica? pode Não, perguntar. deixa eu perguntar a você uma coisa, que aí eu fiquei ligando a tudo isso que a gente vem trabalhando aqui, né? Eu com a Aninha, que a gente tem esse projeto, o Brincar e Nutrir, que a gente trabalha nesse foco da seletividade alimentar, da recusa alimentar e tudo mais. E aí, normalmente, com que idade esses pacientes chegam para você? Né? Por mais que não seja com diagnóstico fechado, mas em busca desse diagnóstico, por estar com alguns desses fatores aí associados, desses sinais aí associados. Geralmente, eles chegam para você por volta de que idade? Geralmente é 3 anos. 3 anos para a parte da reabilitação, né? Ou para a parte também da psicologia, que eu faço os dois. E Uhum, para a parte da avaliação, a gente só pode começar a avaliação após os 5 anos. uhum. Então, 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e a avaliação a partir dos 5 anos. Eu pergunto isso por quê, né? Porque a gente conversando sempre, eu e a Aninha toda quinta, geralmente por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 aninhos ali é aquela idade, né? Mais importante em que a criança está aprendendo a ter mais autonomia, né? Independente de estar no espectro ou não, né? Então é aquela criança que começa a dizer: oi, mundo, eu estou aqui, eu tenho vontades, eu tenho gostos, né, eu quero algumas coisas do meu jeito e tudo mais. Então, assim, já é muito particular da idade existir, né, esse processo de recusa alimentar, que aí dessa recusa pode evoluir para uma seletividade. Uma hora ela recusa aquele alimento, uma hora ela não quer comer tal coisa, outra hora, né, a textura incomodou, outra hora, enfim. E aí disso vai começando a selecionar, daqui a pouco é um grupo todo que seleciona, é uma coisa toda que seleciona. Então, às vezes, eu acho que tem muito isso também. Não que o diagnóstico seja tardio, né? Porque aí, no caso, independeria de ser da criança estar no espectro ou não. Mas eu acho que a ajuda é buscada tardiamente, né?
E aí, quanto antes a gente perceber qualquer uma dificuldade, a importância da gente procurar logo, né, algum profissional que possa nos ajudar. Eu acho que é só o problema com a seletividade alimentar, vou correr na nutricionista. Não, eu acho que tem uma questão comportamental aí muito importante, aconteceu alguma coisa importante na família e tudo mais. Eu vou procurar direto o psicólogo ou eu vou sinalizar para o pediatra, né? Porque muitas vezes o pediatra até indica, até é parceiro nesse sentido de trabalhar essa questão multidisciplinar, mas a demanda não chega de casa. E aí nem tudo ele consegue perceber só durante a consulta de rotina, né? Porque aí vai pesar, vai medir, vai ver algumas coisas, vai tirar dúvidas. Às vezes a criança está doentinha, uma gripe, alguma coisa do tipo. E aí vai passando despercebido algumas coisas que a família precisa trazer, né? A demanda precisa vir muito da família. Então a família precisa estar muito, né, em parceria. Então eu perguntei da idade porque me surpreendi, né? Como você disse que os sinais começam a aparecer por volta de 8 meses. Então, geralmente, uma criança que com pelo menos 1 ano e meio, eu acho que era já, né, mais ou menos ali uma idade para a gente estar buscando. É uma criança com 1 ano e meio e não fala praticamente nenhuma palavra, por exemplo, tem dificuldade com relação a andar, né, a questão motora, tem dificuldade de repente interagir com outras crianças, não no sentido de dividir brinquedo, não estou dizendo aquela criança super simpática que divide tudo, porque nem todo mundo é assim. Mas assim, aquela criança que você percebe que ela tende a se isolar mais, que ela não, né, não se sente bem, nos barulhos fica muito agitado ou aquilo incomoda muito. Então, alguns sinais que parecem ser pequenos, mas que já dá para a gente ir percebendo. Então, eu acho que né, tem como buscar esse acompanhamento antes, né? Não necessariamente para ter o diagnóstico fechado ou não, mas de acompanhar, de ver. Porque quanto antes, né? Uma criança que é exposta a essa questão sensorial, a essa questão das texturas e tudo mais, bem antes é muito mais fácil, né? Vai doer muito menos nela, por exemplo, a longo prazo, né? Então, eu acho que seria um acompanhamento bem mais tranquilo, inclusive para a criança. Porque imagina uma criança já com 4 anos, você buscar isso, aí já está tudo num nível muito grande de atrasos, vamos dizer assim, e tem que desenvolver tudo muito rápido. A criança já precisa de suplementação, porque já realmente não come, né, uma série de alimentos, né? Eu tenho paciente com autismo e realmente é difícil. E aí, o que é que acontece? Fica tão difícil que os próprios pais abandonam o tratamento, porque é puxado, né? E às vezes tem que fazer 5, 6 tipos de terapias ao mesmo tempo. Então, é uma demanda de tempo, uma demanda de dinheiro, uma demanda de, né, o desgaste. A criança fica muito sobrecarregada de tanta terapia. Então, assim, eu acho que a dica principal, além dessa questão da família, né? Da compreensão da família é de buscar ajuda o quanto antes, né? Para poder minimizar, né? Para poder não chegar num ponto de ser muito desgastante para todos, porque além de ser para a criança, é para a família também, né? Na dúvida, é melhor pecar pelo excesso, né? Exatamente. O que acontece é que a gente quer tapar o sol com a peneira, como diz o outro, né? E às vezes a gente é só uma fase, né? Sinais, a gente percebe alguns sinais e aí tende exatamente a responder isso aí que você falou. É só uma fase. Daqui a pouco passa, algumas crianças são um pouquinho mais atrasadas e aí vai deixando porque a gente não quer acreditar que o filho tem isso ou tem aquilo, e aí nesse negócio de ir deixando e deixando, a coisa vai se estendendo. Então, quanto antes começar, é a história como a Jéssica falou, é melhor que você não tenha um diagnóstico, mas consiga começar mais cedo a trabalhar alguns déficits, né? Do que esperar esse diagnóstico que às vezes vem tarde demais. Porque você acredita ou quer acreditar que não tem nada. Isso. Né? Que principalmente quando ele está no grau mais leve, né, Jéssica? Porque aí eu acho que traz mais dúvida ainda. É leve, não tem, é só um pouquinho, não é nada, e não sei o que, e vai deixando, né? E vai deixando, e aí eu sei, como você mesmo disse, Jéssica, no início, né, que é um diagnóstico difícil, tanto para o profissional que dá um diagnóstico, o relato, acompanha, como para a família que recebe, né? Porque você fica, e agora? Né? Enquanto eu não tenho um diagnóstico fechado, eu vou ali. Tá tudo bem, a gente vai tentando, vai percebendo, mas vai tentando, esperando que não seja, mas quando o diagnóstico vem, a gente, e agora, né? Para onde eu vou? O que é que eu faço?
Então, eu sei que não é fácil, né? Nem para quem recebe e nem para quem dá o diagnóstico, mas mais difícil ainda é querer não ter e não fazer o que precisa ser feito, né? Porque aí vai dificultar para a criança e para a família, né? Vai ser muito mais doloroso para a criança, porque aí de repente ela poderia estar muito mais tranquila, né? Com muito mais habilidades, e aí aquilo ali de repente foi mais tosado, vamos dizer assim, né? Por achar que não é. E aí não é assim mesmo, vamos deixar, cresce assim mesmo. Então, assim, eu acho que é bem delicado, né? O quanto antes a gente procurar, que são duas frases que eu tenho uma certa aversão, assim, um certo pé atrás com ela. Que um é isso, que é uma fase, vai passar. E aí a gente precisa enxergar que fase é essa, tá passando mesmo, tá Isso. passando e não tá trazendo consequência, né? Porque às vezes passa realmente, mas as consequências ficam, né? E a outra frase é que cada criança tem seu tempo, né? Essa frase, assim, ao pé da letra, e dependendo de onde ela é inserida, né? Esse tempo fica parecendo que, tudo bem se a criança começar a ler com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, com 10 anos, com 12 anos, né? Então, assim, não é comum uma criança aprender a ler com 12 anos, por exemplo. Então, essa criança não está no tempo dela, né? Considerando a idade escolar de alfabetização. Eu estou falando um exemplo, assim, bem geral. Então, a gente precisa entender que existe um tempo, mais ou menos, ali, em que a criança deve ter, né? Alguns conhecimentos, adquirir alguns conhecimentos, algumas habilidades e tudo mais. Não é em qualquer tempo, de qualquer jeito, né? A gente não tem até, tipo, é normal, a criança tem o tempo para andar, vai andar com 3 anos de idade. Não, alguma coisa motora Isso. comprometeu para ela só andar com 3 anos de idade. Não Até é o por... normal, né? Não é o Isso. padrão infantil de idade de desenvolvimento motor. Não é. Então a Uhum. gente precisa entender essa frase de que cada criança tem seu tempo dentro de um tempo aceitável, né? Até Não dá porque a para gente esperar esse tem tempo o as... tempo todo. Até Exato, por... não dá para esperar. Isso. E até porque a gente também tem as fases do desenvolvimento, né? Senão, não teria, Se Exatamente. não, né? exato. Senão não teria como ter nenhum Como base, parâmetro, né? né? Exatamente. Então A acho que gente era isso. As roda, perguntas roda, que né? Gleice, a gente roda e a gente acaba sempre voltando para uma coisa extremamente importante, que é a rotina. rotina. Né? Independente de ser autista, de não ser autista, de ser típico ou atípico, independente disso, a gente vê como é importante inserir a rotina da vida das crianças, principalmente na vida das crianças, né? Porque, principalmente quando se trata de autista, tem essa rigidez comportamental. Então, é mais A uma rotina vai ser mistura. até uma aliada para eles, né? Se a gente Exatamente. conseguir incorporar uma rotina mais saudável, mais tranquila, no sentido de horário de sair, horário de atividade física, horário de alimentação. Então, a gente já consegue organizar mais ou menos o dia ali. Então, para ir inserindo coisas novas, já é menos coisas, né? Porque a rotina já é mais fácil de seguir. Então, a rotina é realmente básica, né? E esse E aí, era... Jéssica, eu acho que de Esse, perguntas, eu acho que era isso que a gente tinha aqui, né? Se você quiser falar mais coisas, dar dicas, pode ficar à vontade. pronto. Porque as Essa, dicas são importantes, né, gente? pronto. Essa dica aí que a Ana falou é a primeira, Ana, que eu separei aqui. Tem uma rotina estruturada, principalmente para as refeições, né? Sim, Então, é muito importante, né, a gente criar passos para preparar a criança para essa hora da refeição, né? Já que a gente está voltando para a parte da seletividade, né? sim. Como, por exemplo, se eles já conseguirem ajudar a colocar a mesa, né? Eles escolherem o pratinho, o copinho que eles preferem, né? Então, isso é muito importante, porque Muito geralmente as importante. crianças têm aqueles pratinhos, né? De algum desenho preferido deles, algo relacionado a isso. Então, isso também é muito importante nessa hora, né? A gente pode inserir várias coisas lúdicas para o momento da refeição, né? Também evitar lanches, né? Fora da hora, Fora da hora, porque pequenos lanchinhos, né? porque tudo isso vai interferir na hora da refeição mesmo, Sim, né? Das vai interferir refeições. no apetite, sem dúvida. Exatamente. Procurar sempre realizar a refeição em família, né? Para que tenha esse envolvimento,
né? E ele observe também todos os Outras outros se pessoas. alimentando. Então, tudo isso é muito importante, né? Principalmente não forçar, né? Crescer. Sempre deixar, geralmente, como você falou, né? As crianças, elas passam por várias terapias. E aí, como eu faço parte de uma equipe, de uma clínica de equipe multi, né, voltada para autismo, é, a gente também passa por esse momento de dar o lanche, porque geralmente tem criança que entra de 1 hora na clínica, vai sair de 4h30, 5 horas, porque passou Sim, pela aí ele faz o fono, lanche junto pelo com TO. vocês. Exatamente. E às vezes, quando a criança tem muita seletividade e não consegue se alimentar, a gente deixa as vasilhinhas que a mãe traz exposta na sala, assim, numa mesinha ou perto do que a gente está fazendo. E aí eu percebo que de vez em quando eles vão lá e pegam um biscoitinho, por exemplo, aí come. Então, deixar Uhum, exposto também é muito importante, né? Mesmo que a uhum, criança, na hora de oferecer, não queira, mas deixa lá pertinho dela. Pode ser que em algum momento ela se interesse e vá lá, porque isso acontece muito. Quando eu não uhum. consigo realmente dar o lanche para a criança, eu sempre deixo pertinho da gente para que ele sempre esteja vendo e se interessar, ir lá e pegar alguma coisinha, né? E até porque E isso vai trazendo uma confiança para ele também, né, Jéssica? Tipo, ela não me obrigou, sim, então na hora que eu tiver vontade eu isso, vou lá e como. O lanchinho vai ser o mesmo, é isso. aquele que tá ali, já fica, né? Não fica oferecendo mil opções, então ele sabe que é aquilo. Então traz essa confiança. Essa confiança também é muito importante, até para terapia, né, no geral. Sim, muito, muito, muito. É até a dica aqui, né? Não fosse, ofereça, né? Que isso também é Uhum, muito importante. Para que a gente não traga um momento ruim, né? Entre o filho e a mãe, né? Porque aí vai acontecer conflito e aí essa recusa vai se tornar ainda maior, né? ainda Vai maior. brigar, tal. Aí já gera outras questões emocionais, né? Principalmente trazer o lúdico, né, na hora da comida, é muito importante. Tentar fazer macarrãozinho de massinha quando estiver brincando, né? Na parte do brincar também, se tiver algum boneco, alguma boneca, o pai, a mãe que estiver envolvido nessa brincadeira, oferecer a comidinha aos bonecos, né, para que ele observe isso. É muito importante, né? Isso pode trazer um interesse maior para a criança, né? É, geralmente as escolas, hoje eu tenho percebido muito, tem muito essa parte da nutrição, né? Então isso já Uhum. colabora muito, né? Fazer as comidinhas com os outros colegas da sala, isso também é muito importante, né? E principalmente, eu acho que é a dica principal, não utilizar eletrônicos, celulares, jogos na hora da refeição, né? Então, para esse envolvimento ser bem maior, né? E o mais importante nesse processo é a calma, né? Que eu sempre, quando estou conversando com os pais, eu tenho esse acolhimento de saber que realmente é muito difícil, a gente entende, a gente sabe da angústia, a gente sabe que isso é real, mas, e principalmente por estar muito cansado, é uma batalha diária, né? Então, a gente tem essa compreensão que realmente é muito Uhum. cansativo para os pais, mas a calma é muito importante nesse processo, né? A paciência e principalmente muita criatividade, né? Porque eu tenho certeza que todos os profissionais que estão com essa criança estão muito envolvidos e precisa da ajuda da família, né? Como a gente já Sim. falou anteriormente. E não desistir, né, desse acompanhamento e estar sempre oferecendo e apresentando novos alimentos. Uhum, isso. Eu acho que a única coisa que talvez diferencie, né, de uma criança neurotípica, vamos dizer assim, é a questão da rigidez. Embora tenha algumas crianças que sejam extremamente rígidas nesse sentido do não provar, por exemplo. Tem criança que não abre a sessão mesmo, então você vai ter que É, trabalhar uma série de coisas para poder provar, mesmo sem estar no espectro. Então, assim, é muito importante que os pais entendam que não é uma. Ah, é porque meu filho é assim, ainda tem mais isso. Não, ele poderia ser
né, uma criança sem estar no espectro e também ter. Então, assim, o padrão é mais ou menos o padrão, não. As dicas são mais ou menos as mesmas que a gente daria para uma criança extremamente seletiva, né, Aninha? A questão do uso de Exatamente. telas, que distrai, a questão do montar a mesa, da família estar junto, todas essas questões são questões que a gente já trabalha com as crianças, mesmo que não seja no espectro, mesmo que não seja síndrome de Down, enfim, TDAH, enfim, qualquer outro, né, transtornos que hoje em dia a gente vem falando tanto. Mas como é importante essa questão da criatividade, né, do lúdico, de trazer para o pratinho uma coisa divertida, passar para a criança essa confiança de que ela não vai ser obrigada a comer, né? Então, muitas vezes a gente fica naquela e aí quer obrigar porque acha que foi pouco, e às vezes a criança já deu um passo, já chegou a provar, já chegou a isso. Então, muito importante também essa questão do não desistir, né? Eu acho que a questão do autismo tem esse ponto aí também, porque aí como envolve outras questões, questões emocionais, questões comportamentais, né? Que não é só voltado para a questão da recusa e da seletividade, e aí, de repente, a família cansa, não de uma forma crítica eu estou falando, não. Mas pelo todo, né? Não é tranquilo, né? Tem que ir, tem muitas terapias, tem isso, tem aquilo. Mas tentar focar, não, a gente vai se dedicar esse ano, vai ser essa, no próximo ano vai ser outras, enfim. E aí tentar fazer o acompanhamento pelo tempo que realmente é necessário que o acompanhamento seja feito, né? Não abandonar no meio do processo. Porque aí sim vai ficar mais difícil. Aquele avanço que teve, a gente regride. Aquele avanço que teve, a gente regride. Né? Então, eu acho que mais ainda, né, nos outros também, nas outras crianças também, a gente precisa desse acompanhamento de forma é, mais contínua. Não dá para parar, achar que já resolveu, a criança já provou um melão, tá ótimo, já come fruta. Não é assim, né? A gente precisa ter. Então, não é essa questão da seletividade, não é um a mais somente para quem está no espectro, né? Tem outras crianças que têm essa seletividade alimentar muito importante e se comportam de forma muito semelhante. E as dicas são, né, Aninha? Que a gente trabalha muito em cima disso. A gente precisa muito dessa parceria com a família. A família precisa muito acompanhar aquilo que a gente indica, aquilo que a gente orienta, seguir direitinho, passar para a gente quando não está conseguindo. Olha, Aninha, você pediu para a gente trabalhar assim, assim em casa, mas não dá, tem dia que não tem como. Jéssica, você pediu isso, Gleice, você pediu aquilo, ele não está dando. Então é importante que elas tragam, né, essa negativa para a gente poder tentar. Então vamos fazer a cada 2 dias, a cada 3 dias, sei lá. A gente vai tentando montar as estratégias, mas a gente precisa dessa Essa parceria parceria. ali, né? Com certeza. Essa parceria ela é importante em todos os momentos. Muitas vezes entra uma parceria também da escola, né? E a gente tem uma gigante, né, Jéssica? Eu falo com Jéssica porque, assim, a gente, enquanto psicóloga, a gente trabalha muito essa questão familiar. A gente tem um encontro semanal Sim. com a criança, né? É diferente, acho que é um pouquinho diferente aí da nutrição, não sei. Uhum. Mas Dependendo do caso, é a cada 15 dias. dependendo do caso, né? E como a gente se encontra semanalmente, fica muito claro, porque qualquer dificuldade, a gente percebe que a família não está colaborando muito. E aí qualquer coisinha é motivo para desistir. Né? Então, esse tratamento contínuo, ele é fundamental para que a coisa funcione, para que dê certo. Se não existir essa parceria, não anda. Não anda. Verdade. Exatamente, Verdade. Ana. Eles são a peça-chave, né? Não adianta estar com 5, 6 terapias ao mesmo tempo e aí quando chega em casa, tudo se mantém como era, né? Então a criança não vai entender porque eu faço lá assim, aqui eu faço de outro jeito. Então ela vai acabar indo para o que é mais confortável, para o que ela já está mais adaptada, ou para as pessoas que ela mais confia, que geralmente, obviamente, é a família, os pais, enfim, né? Quem cuida delas. Mais uma vez. São as maiores referências, né? E mais uma vez, isso independe do espectro ou não. Exato. Essa Sim, questão independe. com certeza. Então, eu acho que era isso, né, meninas? Alguém tem mais alguma coisa a falar no tema? Eu acho que não tivemos perguntas hoje aqui, não foi? Não, acho que não. Aqui não. As perguntas foram feitas bem antes, né? A gente botou na caixinha, o pessoal já foi fazendo antes, a gente já organizou. Já Então, eu acho que era isso, né, Aninha? É isso.
né? Próxima quinta tem mais live e a gente aguarda vocês. Jéssica, obrigada pela sua participação, né? É neuropsicóloga assim, maravilhosa. Confio demais no seu trabalho, adoro o seu trabalho. Então, assim, indico de olhos fechados. Não é à toa que a gente pensou logo em você para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Jéssica. Foi um prazer lhe conhecer, né? Não conhecia só de Aninha falar. Então, foi um prazer enorme, né? Então, esclareceu muito. Tenho certeza que quem assistiu a live ou quem não pôde assistir vai ficar gravado e vai clarear muito as ideias, né? A gente precisa também falar sobre esse tema, até mesmo para diminuir, que eu acho que ainda tem, apesar de estar bem avançado, mas eu acho que ainda tem muito preconceito nesse tema. Então, muita gente deixa de procurar o profissional por medo, por vergonha, só de imaginar que pode ser esse o diagnóstico que eu nem vou. E aí, tudo isso colabora para atrasar mais a criança, colabora para os pais não compreenderem o que está acontecendo, porque meu filho é assim, enfim. E aí, sai deduzindo algumas coisas. Então, assim, a importância da gente, né, buscar realmente, de encontrar profissionais que a gente confie, né, para trazer esse diagnóstico de forma assertiva. Então, a gente só tem a agradecer tudo que você esclareceu aqui, Jéssica. Nossa live vai ficar gravada. Então, acho que é isso, né, Aninha? Eu que agradeço a vocês. Agradeço demais, né? Foi um prazer conhecer você, Gleice. Aninha, eu amo, né? Mas, assim, espero ter colaborado, né? Para as pessoas que estão assistindo. Qualquer dúvida, podem me falar comigo no direct. Eu passo o meu número do WhatsApp. Estou à disposição para ajudar, né? Podem perguntar, podem questionar. Estou aqui para isso, né? Para colaborar com o desenvolvimento das crianças. E concordo com o que você falou. Infelizmente, ainda temos uma certa dificuldade, principalmente com a família, né? Da não aceitação, algumas questões dessas que a gente já comentou aqui, mas que é muito importante para a criança, né? Esse diagnóstico. Eu tenho até um post uma postagem do Instagram que eu falo até isso, né? A importância do diagnóstico identificado, né? Porque existe muita evolução, né? Tem relatos de evolução depois de um diagnóstico que realmente está colaborando para a evolução daquela criança, né? Totalmente diferente quando a gente trabalha funções executivas, funções cerebrais de acordo com as dificuldades, né? A gente vai estar fazendo um trabalho intensificado naquilo. Então, é totalmente diferente o desenvolvimento, né? Então, é muito importante essa questão do diagnóstico, né? As famílias procurarem. Estou à disposição, né? E agradeço demais a vocês. Amei participar. Ai, que bom. Ficamos muito felizes. E quinta-feira tem mais, né, Aninha? Quinta-feira tem mais. Então, a gente vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, né, Gleice? Também, isso. A gente também tem um canal no YouTube, porque aí todas essas lives que a gente está fazendo já ficam todas lá, não precisa ficar procurando no Instagram onde é que tá, onde é que não tá, já ficam todas lá. A gente também vai marcar aqui, né, o nosso canal, que é o Instituto Brincar e Nutrir. Então, essa live também vai ficar lá. E no comentário da live eu já marco seu @, Jéssica, porque aí fica mais fácil do pessoal lhe encontrar. Tá ok? Certo. Então, muito obrigado, meninas. Boa noite. Boa noite. Um beijo para todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau.